Boa noite, meu querido. Vamos continuar nessa desafiadora estrada do autoconhecimento, nessa nossa jornada com Davi. E hoje eu pergunto para você: você ouve a voz de Deus? Você procura ouvir a voz de Deus? Você se predispõe a ouvir a voz de Deus? Eu tenho observado ao longo da minha vida que procurar ouvir a voz de Deus é uma prática pouco frequente. Muitos partem do pressuposto de que Deus não fala. Ou, se Deus fala, ele fala de uma maneira muito enigmática, que eu dependo quase que de um manual, de um intérprete, para entender a voz de Deus. Muitos partem de um pressuposto de que a voz de Deus ela é complicada. E não adianta tentar ouvir, a gente vai vivendo, a gente vai levando na expectativa de procurar entender o que Deus está dizendo. Exatamente por causa disso, muitos preferem ouvir outras vozes, como por exemplo, a voz dos outros, os outros humanos semelhantes, que falam numa linguagem que a gente a princípio entende. Muitos preferem ouvir a voz da ciência, porque a ciência ela é feita com linguagem humana, com linguagem terrena, com linguagem material. Muitos preferem ouvir a voz dos investidores, aqueles que lidam com o capital, aqueles que lidam com o dinheiro, aqueles que lidam com economia e finanças e que podem falar das coisas materiais para nós. Muitos preferem ouvir a voz do jornalismo, aqueles que estão bem antenados, bem ligados, que sabem o que está acontecendo e podem nos orientar acerca do que está acontecendo. Outros preferem ouvir a voz das pessoas bem-sucedidas. Fulano, ele é fera. Fulano, ele foi bem-sucedido, ele estudou bastante, ou ele conseguiu um bom negócio, ele é um cara rico, ele é bem-sucedido, vale a pena ouvir a voz dele. E geralmente, a gente prefere ouvir a voz da conveniência. Aquilo que é bom, é conveniente para nós, a gente dá ouvidos com muita facilidade, e aquilo que não é conveniente para nós, a gente não dá ouvidos com muita facilidade. Na parte da história de hoje, da jornada com Davi, a gente vai observar que Saul, ele não ouviu a voz de Deus. Eu vou ler para você 1 Samuel capítulo 28, versículos de 1 a 5, que fala assim: Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Veja, o momento da história é aquele momento que vimos a semana passada, em que Davi, fugindo da perseguição de Saul, vai morar na terra dos filisteus e vai morar na cidade que era originalmente a cidade de Golias. Nós vimos também que o rei filisteu entrou em guerra contra o rei de Israel. E então Davi, que estava morando lá, foi convocado para ir junto à batalha. Inclusive o rei dizendo: Você será a minha guarda pessoal. O texto continua dizendo que os filisteus se ajuntaram.
e que Saul também ajuntou o seu exército. Mas quando Saul viu o exército dos filisteus, Saul teve medo e estremeceu o seu coração. E ele procurou ouvir a voz de Deus e não conseguiu ouvir a voz de Deus, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Nessa parte da história, Saul não ouviu a voz de Deus. Ele procurou ouvir. Ele estava numa situação de pressão. Ele estava se sentindo acuado, ele estava amedrontado, ele estava estremecido no seu coração. Ele não sabia, não tinha garantias de vitória. Ele teve medo e por isso ele foi consultar ao Senhor. E ele procurou consultar a Deus por vários meios. Ele esperou que Deus falasse ele por sonhos, mas sonhos é alguma coisa que a gente não tem controle, o sonho não vem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Ele não conseguiu ouvir a voz de Deus por sonhos, ele não conseguiu ouvir a voz de Deus por Urim, que era uma prática sacerdotal, de através do lançamento de algumas pedras, procurar saber aonde é que Deus estava dizendo sim ou não. Era uma prática sacerdotal, era um pouco semelhante a um lançamento de sorte, para procurar entender a voz de Deus, como lá no Novo Testamento foi feito quando eles lançaram sorte para saber quem que eles haveriam de colocar no lugar de Judas. Então tinham também essa prática de procurar ouvir a voz de Deus, mas não ouviu a voz de Deus assim. E também não por profetas. Ele deve ter consultado profetas, chamado profetas, né? Ido até a escola de profetas, procurado seminarista de profeta, profeta mor, profeta novo, e aí ele procurou ouvir a voz de Deus através de profetas, mas ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. A ponto, a história vai continuar, né? Depois a gente vai ver, mas a ponto dele procurar consultar Samuel, que já era morto. Ele consultou Samuel através de médiuns para tentar ouvir a voz de Deus através de Samuel. Numa prática que inclusive era condenada pela lei, né? De buscar feiticeiros, médiuns e tal, mas ele estava apavorado, ele queria tentar ouvir a voz de Deus. Mas ele não ouviu. Por que Deus não falou com Saul? Por que a voz de Deus não foi ouvida quando Saul perguntou e quando Saul queria saber o que Deus tinha a dizer? Sabe por quê? Porque quando Saul era um rei vitorioso e saiu em batalha contra os amalequitas, ele deixou de seguir a direção da voz de Deus. Ou seja, não valia a pena Deus falar, porque quando Saul estava por cima da carne seca, quando Saul estava na boa, quando Saul estava tranquilo, quando ele foi guerrear contra um povo mais fraco do que ele, e quando ele tinha inclusive a garantia de Deus que ele ia vencer, ele não seguiu a direção. Você tem essa história em 1 Samuel capítulo 15. E em 1 Samuel capítulo 15, você vai ver que a ordem era que Saul destruísse tudo e destruísse todos. Mas ele pegou o melhor do gado, o melhor dos bens, inclusive o rei dos amalequitas, e poupou a vida. E ele foi inclusive repreendido por causa disso, e havia uma palavra de que ele tinha sido rejeitado no trono por causa disso. Então, quando ele estava se sentindo vitorioso, se sentindo bem, lutando com aquele que era mais fraco do que ele não deu ouvido à voz de Deus. E agora ele ouve a voz de Deus e Deus não responde, porque Deus não é moleque. Deus não é coleguinha de bar, Deus não é coleguinha de escola, Deus não é aquele que a gente vai fazer do nosso joguinho com ele, e ele, tá bom, eu sei, tá bom, eu perdoo, tá bom, eu aceito, tá bom. Muita gente acha que Deus é um boneco que a gente joga para um lado, joga para o outro, que a gente faz o que quer, que a gente desobedece e não tem consequências. Não. Inclusive, esta batalha que a gente está lendo em 1 Samuel capítulo 28, essa batalha, ela vai terminar com a morte de Saul. A morte de Saul. Sabe, queridos, aqui nesse trecho da jornada com Davi, nós aprendemos
que desprezar a voz de Deus no tempo da prosperidade pode levar a não ouvir a voz de Deus no tempo da necessidade. Talvez você esteja vivendo agora um tempo de necessidade. Talvez você esteja agora ansiosamente buscando a voz de Deus. Senhor, eu preciso de uma direção tua, eu preciso de uma resposta tua, eu preciso de uma intervenção tua. Fala comigo, Deus. Talvez você esteja ansiosamente vivendo um tempo de necessidade e não consegue ouvir. E talvez você precise fazer essa avaliação. Será que lá atrás, quando tudo estava bem, eu não deixei de ouvir a voz de Deus? Eu não fiz as coisas do meu jeito, ao meu modo, de acordo com a minha conveniência, de acordo com a minha preferência, e agora, quando eu preciso ouvi-lo, eu não consigo ouvi-lo? Essa é uma possibilidade real. A necessidade de você parar, olhar para trás e dizer como é que eu lidei com a voz de Deus até hoje na minha vida. Eu dava ouvidos? Eu procurava ouvir? Ou eu só tinha interesse de ouvir quando tudo estava complicado, mas quando tudo estava bem, eu agia de acordo com a minha conveniência, de acordo com a minha vontade? Vou dar um exemplo. Tá chegando aí final de ano, muita gente vai viajar. Aí eu quero viajar. Eu quero ir para tal lugar, eu tenho dinheiro, eu tenho condição, eu tenho tempo, eu tenho férias, eu quero viajar, eu vou viajar. Nem consulta a voz de Deus. E aí depois chega lá na frente, dá um problema muito sério. Vamos imaginar, Deus o livre, mas vamos imaginar que aconteceu um acidente e você está no hospital e você ora a Deus e não ouve a voz de Deus, e você consulta a Deus e não ouve a voz de Deus, e você procura um pastor e não ouve a voz de Deus, e você abre a Bíblia e não ouve a voz de Deus, e você fala, meu Deus, fala comigo. Talvez a primeira coisa que você tenha que fazer é voltar e dizer, Deus, me perdoa. Porque quando eu fui sair, quando eu quis fazer a viagem, quando era a minha conveniência, o meu interesse, eu sequer quis ouvir a tua voz. Eu simplesmente decidi, segundo a minha própria conveniência. Me perdoa por isso. E agora eu te peço, ouve a minha voz. Talvez você precise começar por um ato de perdão, de confissão. Porque isso é muito comum acontecer. A gente só vai procurar Deus quando o bicho está pegando, quando a coisa está complicada. Quando tudo está bem, a gente vai levando, vamos levando, de acordo com a nossa conveniência. Também há uma outra observação aí, pode ser que hoje você esteja vivendo o tempo da prosperidade. Hoje está vivendo um tempo bom, não tem saúde, não tem desemprego, não tem nada que te incomode, você está vivendo um tempo legal. E por causa disso, você nem procura consultar a Deus sobre os seus passos. Mude o seu comportamento. Tenha a prática de procurar ouvir a voz de Deus. Se você vai viajar, mesmo que você tenha recurso, tenha férias, tenha tudo, vai e pergunta, Senhor, é a tua vontade? Eu estou citando a ideia da viagem por ser no final de ano, mas isso poderia ser aplicado a qualquer questão. Você poderia estar, por exemplo, trocando de carro. Eu quero trocar de carro, eu tenho dinheiro para trocar de carro, eu vou trocar de carro. Você sequer procura ouvir a voz de Deus. Sequer pergunta a Deus. Ouvir a voz de Deus é uma prática pouco frequente. É muito frequente ouvir as vozes terrenas e humanas. É muito frequente ouvir a voz da conveniência. Mas se arrependa disso e se proponha a ser uma pessoa que sempre consulta ao seu Deus, sempre pergunta ao seu Deus como devo agir, o que devo fazer. É assim? É para lá que devo caminhar? Se você tiver essa prática, sempre que você precisar, você vai consultar e Deus vai responder a você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nossa caminhada, nessa jornada, que não seja uma jornada com Davi, mas seja acima de tudo uma jornada com o Senhor, que é aquele que pode conduzir a nossa vida. Deus te abençoe, até o nosso próximo trecho da jornada.